Então, voltando ao assunto, é Mateus 5, no verso 8, que tem a ver com as bem-aventuranças, ou seja, Jesus vê as multidões, sobe a um monte naquela região da Galiléia, cheia de montes, de planuras e de pequenas elevações, com muita vegetação, e ele se assenta. E como ele se sentasse e se assentou, os seus discípulos, que incluíam os 12 apóstolos, as mulheres e a quantidade de outros seguidores que o vinham acompanhando. Esses são chamados de discípulos, porque a palavra discípulo significa aquele que se compromete com uma disciplina. A palavra discípulo vem de disciplina, e disciplina designa aquilo que, em sendo praticado, produz um discípulo. Então, ele se assenta e aproximam-se os discípulos, os que queriam aprender as disciplinas do Evangelho. Porque o Evangelho não ensina disciplinas morais, nem disciplinas acadêmicas, nem disciplinas de natureza doutrinária. Nenhuma disciplina conforme a palavra disciplina ganhou conotação entre nós. O Evangelho produz discípulos do caminho. São pessoas que aprendem com Jesus a viver. Essa é a disciplina do Evangelho. É aprender a vida. E aí aprender a vida para Jesus é diferente do que é para o Elon Musk, é diferente do que é para o Bill Gates, é diferente do que é para o Mark Zuckerberg, é diferente do que é para a maioria das pessoas com posições importantes no planeta, porque para Jesus disciplina é praticamente aprender a contracultura deste mundo. Andar com Jesus, que é o caminho. Por isso ele está nos chamando para uma disciplina de caminhada, de vivência. Não é parado, é andando, é crescendo, é aprendendo, caminho. Verdade, que não são conceitos. Quando Pilatos perguntou a Jesus o que é a verdade, Jesus não deu nenhuma resposta, porque a verdade não cabe numa definição de resposta de nenhuma natureza. Jesus ficou olhando para Pilatos, dizendo: olha bem para mim, eu sou o caminho, a verdade. Se você olhando para mim não souber o que é verdade, me observando, me aprendendo, não souber o que é verdade, não é com Sócrates, nem com Platão, nem com Zenão, nem com Epicuro, nem com ninguém que você vai aprender. É aqui comigo e é com a prática. É no caminho, é vivendo que a gente aprende o significado da verdade. E é vivendo a verdade no caminho cotidiano de todos nós que a gente aprende o verdadeiro significado de vida, segundo Jesus. Não de existência segundo o mundo, mas de vida. Existência, todo mundo tem. Vida, muito pouca gente tem. É por isso que o apóstolo Paulo diz em Efésios 2 que ele nos deu vida estando nós mortos. Nós existíamos sem vida, com toda a funcionalidade, com capacidade de ganhar o Nobel, de ganhar prêmios científicos, de desenvolver formulações de vários níveis, mas espiritualmente morto. Pode ser um gênio, mas espiritualmente morto. Pode ter uma inteligência brutal, mas espiritualmente sem sabedoria, porque esteja morto. Como Jesus chamando um dia um homem, e Jesus não chamou muita gente o seguiu, e ele consentiu.
Mas agora chega um dia em que ele vê um indivíduo que o interessa e ele diz: vem comigo. Aí o cara olha para ele e diz: Senhor, deixa-me primeiro sepultar meu pai. Não é que o pai estivesse em casa morto e ele estivesse pedindo 24 horas, 3 dias para os funerais e para o sepultamento, não. O pai estava vivo, só estava velho. E o cara disse: olha, enquanto meu pai viver, eu vou ficar aqui em casa com ele. Não vou te seguir. Mas no dia que meu pai morrer, eu prometo que eu procuro você. Aí Jesus disse a esse homem: deixa os mortos sepultarem os seus próprios mortos. Deixa os existentes mortos sepultarem os existentes mortos. Quanto a ti, vem e me segue, porque eu sou o caminho, a verdade e a vida. É me seguindo que tu vais aprender o significado de vida com Deus, para Deus e em Deus. Isso precisa ser repetido e recorrentemente repetido, porque todo dia o volume inteiro de catequese religiosa é para fazer a gente esquecer esse significado e trocar a mensagem de Jesus pelas doutrinações e pelas catequeses religiosas que não nos ensinam a viver, nos ensinam apenas a sermos existentemente, religiosamente mortos. São existências religiosas e espiritualmente mortas. Mortas, cegas, sem nada, sem entendimento. Falam de Deus, dizem que creem em Deus, creem em Jesus, gritam aleluia, sabem músicas, participam de todos os ritos desse processo mecânico operativo religioso que supostamente garante prosperidade, a atenção de Deus e tudo mais que eu falo aqui, que você já deveria ter ficado cansado de internalizar e infelizmente não, continua na mesma bobeira. Então, eu imploro, me assista hoje, mas pegue lá no início de Mateus e deixe nesse feriadão isso rodar. Lave a sua mente. Não será uma lavagem cerebral, será uma purificação mental, conceitual, emocional, cognitivo, percepcional. Você vai crescer, vai virar gente viva, do ponto de vista de Deus, do ponto de vista de Jesus. Então, isto dito, eu ontem falei dos misericordiosos e hoje no verso 8 eu leio outra promessa de prosperidade de Jesus. Bem-aventurados ou macários, que é a palavra usada por ele, felizes. Esse é o conceito de felicidade, é o conceito de boa-ventura, é o conceito de prosperidade, segundo o Evangelho, segundo Jesus. Não tem nada a ver com o que você aprendeu nas igrejas, na religião, que foi influência do século XX. Antes não. Houve muitas influências em cada geração, em cada século. Mas no século XX foram os gurus indianos, aí pela década de 60, que abriram a ganância dos pastores neopentecostais, pentecostais e carismáticos, porque os gurus diziam que eles eram a expressão da prosperidade. Quanto mais os seus discípulos dessem dinheiro para eles, viverem em castelos, dirigirem limusines, viverem cercados das pessoas mais bonitas que os agradassem, esse era sinal de prosperidade, e quem quer que contribuísse com a prosperidade deles, contribuiria com a prosperidade de si próprio. Aí vieram os pastores e se apropriaram e desenvolveram a teologia do Rajneesh, a teologia da prosperidade, que é o que corrompeu essa geração inteira
que arruinou com o projeto de evangelização mundial no século XX, que tinha lá seus milhões de defeitos, mas era infinitamente melhor do que tudo que veio depois e do que existe agora, só fez o que já não era tão bom ficar horroroso e insuportável, e as pessoas não sabem nada de Jesus, é só um nome falado, repetido, supersticiosamente repetido, é o nome do poder, mas não é o nome da consciência, nem da lucidez, nem da sabedoria, nem do ensino, nem da verdade, nem da vida. Não é o caminho das pessoas, é apenas um lugar para frequentar e coisas a decorar e para repetir, é magia. Jesus se transformou em magia. E essa prosperidade é mágica e não tem nada a ver com o ensino do Evangelho. Você pode ser anti-evangelho e buscar essa prosperidade e conseguir, porque afinal de contas, a prosperidade proposta pela teologia da prosperidade só funciona mesmo para valer com gente sem escrúpulos. Se você quiser ter todo o dinheiro do mundo, você não pode ser um cristão do Evangelho, de Jesus. Não pode, não dá, cara. Porque tem horas que você diz não. Olha, o dinheiro está aqui, mas o meio não é bom, os fins não justificam os meios. Eu até que gostaria de ter esse recurso, mas eu não vou aceitar, porque o caminho para chegar nele vai me corromper todo. E de que adianta o ser humano ganhar o mundo inteiro, se tornar a criatura mais poderosa da Terra, se perder a sua alma? Como eu estava vendo, e acho que eu falei ontem sobre isso, uma entrevista com o Putin, que é considerado o homem mais rico da Terra, com quase 500 bilhões de dólares no seu recurso pessoal, embora ele tenha uma quantidade enorme de oligarcas, que são suas testas de ferro, seus laranjas, todos bilionários, mas é dinheiro do Putin. Putin tira dinheiro de tudo. E ele dizendo o seguinte, que se precisar um dia apertar um botão atômico, mesmo que isso acabe com o planeta, ele aperta. Desde que alguém tenha jogado alguma bomba atômica em algum canto da Rússia ou com possibilidade da radiação chegar à Rússia, ele não tem dúvida. Se for prejudicar a Rússia, ele prefere acabar o mundo, o planeta todo, ele falando, eu ouvindo. Não tenho problema de acabar com a Terra, porque eu não creio no significado da Terra sem a Rússia. Agora, eu te pergunto, dá para ser cristão e pensar assim? Dá para ter tudo que se oferece neste mundo e continuar sendo um cristão cheio do amor de Deus? A palavra mundo é que é fundamental aqui, porque ela tem 3 significados diferentes no Novo Testamento. Primeiro é o significado cosmológico, mundo como cosmos, universo, criação. Depois vem a palavra mundo, também o cosmos, usada para a sociedade humana, para o ajuntamento humano, para os vínculos variados. E o Novo Testamento traduz em praticamente todas as línguas como mundo, tanto cosmos quanto também a sociedade humana. É chamada de mundo em todas as nossas traduções. E também o mundo como sistema. É a terceira perspectiva, sistema de egoísmo, de autocentralização, de amelhamento de recursos para si mesmo, não importando as consequências de empobrecimento do próximo e da terra. Mundo, conforme sistema que privilegia poucos e empobrece bilhões. Mundo. E aí,
o Novo Testamento diz que Deus ama o cosmos que Ele criou. Por isso eu devo amar o cosmos que Ele criou. Devo aprender o cosmos, estudar o cosmos. Devo abrir os olhos, olhar e orar de olho aberto. Devo contemplar os céus que proclamam a glória de Deus. Devo estudar a criação, porque ela é a Bíblia natural da glória de Deus. Por isso se diz que toda a terra está cheia da sua glória. Cosmos, mundo, cosmos. Segundo mundo, sociedade humana. Eu tenho que amar o mundo, sociedade humana, porque Deus amou o mundo, sociedade humana, de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê no mundo tenha vida eterna. Agora, o apóstolo João diz que eu devo odiar o mundo. Bom, se eu devo amar o cosmos, porque Deus o criou, se eu devo amar a sociedade humana, porque Cristo se entregou por toda a sociedade humana, por todos os seres humanos, como é que eu vou odiar o que eu sou instado a amar? É porque se está falando de uma terceira categoria de mundo, que não é para amar. E aí o apóstolo João diz que se alguém amar essa terceira categoria, que é o sistema, que é um mundo de privilégios, que é o mundo da glória dos predadores, que é o mundo que coroa quem tem mais, quem pode mais e quem não tem escrúpulos, que é o mundo que chama de otário aquele que preserva seu próprio coração e glorifica todo aquele que olha para o lado e diz: primeiro eu. O mundo que João diz que não é para amar, que não é para ser objeto de nenhum desejo de absorção da minha parte, é esse que Satanás oferece a Jesus. Você lembra lá da terceira tentação que a gente viu aqui durante dias e dias e dias em Mateus 4? Como a terceira tentação é essa? Ergue Jesus e mostra-lhe todos os poderes deste mundo. Não do primeiro mundo, não é o cosmos, não o segundo mundo, a sociedade humana, mas o poder de todos os reis, de todas as políticas, de todos os tesouros, de todas as milícias, de todos os exércitos, de todas as realidades de controle, de dominação, de chantagem, de opressão, de intimidação, de pânico, de pavor, conforme o mundo é, com suas guerras, com suas ganâncias, com os seus valores dessignificados de qualquer coisa que se pareça com a vida segundo Deus. Esse aí, João disse: se alguém amar esse mundo, o amor do Pai não está nele, o amor do Pai não está nele, o amor do Pai não está nele, entendeu? Não está em você. Não está na sua igreja, não está no seu pastor. Vocês só amam o mundo que é para odiar. O mundo que não é para amar é o que vocês amam. É a prosperidade do mundo que Jesus não aceitou. Quando o diabo ofereceu a ele: eu te darei toda essa prosperidade se prostrado me adorares. E Jesus disse: arreda, Satanás. Somente ao Senhor teu Deus adorarás e somente a Ele darás culto. É justamente o que você quer. É o que ensinam lá na sua igreja, que é a prosperidade segundo Deus. São as barganhas que ensinaram a você, que você pratica todo dia, querendo todos os poderes deste mundo enquanto perde a sua alma, porque não tem bom. Não tem ninguém que consiga conciliar as duas coisas, porque Jesus disse: é inconciliável. Lembra? Quando Jesus disse: não é possível servir a dois senhores. Não é. Não é possível servir a Deus e às riquezas. Não é, a gente vai ver logo adiante. Não é. Mas você acha que é, seu pastor acha que é, sua igreja acha que dá.
E você entrou nessa e está morrendo. É por isso que você é tão infeliz, ansioso, angustiado, aflito, temeroso ou arrogante, ou completamente tomado por sentimentos predatórios, animalescos. Você é tão esquisito, é tão desafeiçoado, está ficando um ser tão embrutecido, não sabe por que que depois que você se converteu à religião do cristianismo, você ficou tão pior do que você era antes, quando você era um chamado incrédulo. Agora você é horrível, cara. Insuportável. Insuportável. Mas você não soma um com um, não tem ligação, não há nenhuma relação neural entre o evangelho e você. Não há nenhuma relação espiritual entre o que Jesus ensinou e o que você chama de minha prática de fé e de religião. Nada a ver. Aí você diz, e o que isso tem a ver com o verso 8? Que diz, bem-aventurados os limpos de coração, porque esses verão a Deus. Essa é uma bem-aventurança. Essa é a prosperidade que não pode faltar no coração de ninguém. O que é que me adiantaria ter todos os recursos e poderes e meios e possibilidades deste mundo sem a minha alma? Sem eternidade? Sem Deus em mim? Sem o amor de Deus em mim? Porque se eu amo o mundo, João diz, o amor do Pai não está nele. Não é e não dá para ter o amor de Deus tomando conta da gente, do coração, da mente, das ações, das atitudes, do caráter, dos valores, das escolhas que determinam os nossos conteúdos éticos, que determinam os nossos sentimentos, que determinam as nossas emoções, que determinam o nosso comportamento, nossa atitude que gera comportamento. Sem o amor de Deus em mim, e o amor de Deus em mim é a prática do Evangelho, porque só existe amor em mim demonstrável pelo fruto da prática do Evangelho. Pelo amor de Deus, cara, eu não consigo ser mais simples do que isso para ver se alguém entende nesse mundo. Não dá. E aí vem Jesus e diz, você quer ser próspero? Falando aos discípulos e logo depois às multidões que foram se aproximando, ele começa a falar com discípulos. Vendo as multidões, estavam mais para baixo. Logo depois as multidões foram subindo e passaram a ouvir tudo isso. E ele continuou a dizer, vocês querem ser felizes? Alguém diria, tem que tirar o Império Romano, não dá para ser feliz com o Império Romano dominando o mundo. Para Jesus, o Império Romano estava ali, mas ele passava batido, como se nem existisse. Jesus nunca puxou um assunto sobre César, o imperador, o Kaiser. Ele respondeu. Respondeu quando vieram provocá-lo com aquela história da moeda. E ele olhou, sabendo do que era uma armação, e disse, escuta, de quem é a cara impressa nessa moeda? Aí eles disseram, é do imperador César. Ele disse, então dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Virou de costas e foi embora. Não era um tema para ele, não tinha nada a ver. E não era uma discussão. E para ele também não era um impedimento para nenhuma forma de verdadeira felicidade na experiência de Deus no ser. Dava para ser feliz apesar de César, apesar dos romanos, apesar de qualquer potestade, de qualquer poder humano, ou de qualquer principado ou potestade espiritual, dava para praticar isso tudo sendo pobre, sendo remediado, sendo rico,
Como aconteceu, por exemplo, com Mateus, que era o cara mais rico da Galileia. É o que se diz. O coletor de impostos, Mateus, a quem se atribui esse evangelho, que eu estou expondo, era o maioral dos publicanos da Galileia. Portanto, era um dos homens mais ricos de Israel. E do norte de Israel, com certeza. E Jesus chamou o cara e o cara lá deixou tudo e veio. O Zaqueu, lá em Jericó, que a quem Jesus chamou, desce daí, desse sicômoro, porque hoje eu vou jantar na tua casa. Aí o cara baixinho desce correndo, vai estupefato, leva Jesus para casa, manda preparar um banquete para Jesus e seus apóstolos, e a conversa vai rolando. O texto de Lucas não nos diz sobre o que conversaram, mas era evangelho misturado com a vida, enquanto se tomava vinho. Porque em qualquer ocasião, numa casa em Israel, se fosse uma casa minimamente capacitada a oferecer sem faltar alimento, se bebia mais vinho do que água. As águas não eram tão potáveis, não eram tão boas, os vinhos eram muito mais seguros. É por isso também que o apóstolo Paulo diz a Timóteo: você anda doente demais, Timóteo. Eles viajavam muito. Não fica bebendo essa água da estrada, das fontes, por onde você passa, porque nem todas estão boas para serem consumidas. É melhor você beber vinho, por causa das tuas frequentes enfermidades. Você está adoecendo demais. Era provavelmente muita diarreia, muito problema no trato intestinal. E Paulo diz: o vinho vai te fazer mais bem. Pois bem, na casa de Zaqueu, eles estão ali comendo, bebendo, quando de repente, dentre tudo que Zaqueu já tinha ouvido Jesus dizer, e também na casa dele, ele se põe em pé e diz: Senhor. Aí todo mundo para ver o carinha que estava se agigantando, aquele homem pequenininho, estava se agigantando, estava entrando para a história do céu, da terra e de todas as dimensões. Senhor, resolvo dar metade dos meus bens aos pobres. É preciso ser muito, muito, muito corajoso e cheio de fé. E é preciso que alguma coisa radical, visceral, tenha mexido com as entranhas da consciência do indivíduo, para que ele, sendo rico, como era o caso de Zaqueu, que era o mais rico da cidade dele, e diz: eu decido dar metade, para os pobres. E se em alguma coisa eu defraudei alguém, qualquer pessoa, eu vou restituir 4 vezes mais. 4 vezes mais. O que dava para ele a certeza de que ele tinha cometido muitos erros, mas que ele não era um cara que só tinha roubado, ele também tinha trabalhado. Ele tinha feito alguma coisa, porque já dava metade para os pobres e agora se dispunha, se tivesse defraudado alguém, restituir 4 vezes mais. É porque ele também sabia que tinha feito coisas erradas, mas elas não eram exatamente as coisas erradas que se generalizariam a tal ponto que ele empobreceria de vez. Mas o fato é que, sendo ou não sendo, ele estava disposto a qualquer coisa para não perder a prosperidade verdadeira. O galardão que Jesus prometia e que só cabe no coração, que não é de baús de felicidade, só cabe no coração, aqui em mim. E aí vem o verso 8, Jesus falando e diz: prósperos, felizes, os limpos de coração. Aí você diz: quem é que pode alcançar um coração limpo? Um
coração absolutamente limpo, só teve um que o possuiu. Só um. Que foi aquele que morreu por mim e por você, para nos resgatar dos nossos pecados. Aquele que, sendo rico, se fez pobre por amor de nós. Aquele que, sendo o único, completamente puro, se fez pecado por nós. Aquele que se ofereceu no nosso lugar. Aquele que levou sobre si a iniquidade de nós todos. É o único puro. O resto, ninguém. Ninguém. Adão, antes de comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, era apenas um inocente, mas não era puro. Com inocência, a gente nasce na bobeira e vai perdendo a inocência à medida em que vai ganhando consciência. Porque tem alguma coisa como um pendor entortado que se estabeleceu dentro de nós. Puro, só um. Davi, acerca de quem se diz que era um homem segundo o coração de Deus, era tudo menos puro. Puro não. Quando um ser humano é tratado como puro, é na relatividade da condição humana. Entre os humanos, como Noé. Noé é um cara assim, que entre os humanos, de uma geração toda pervertida, corrupta, hibridizada, destruída, misturada com extraterrestres e criando gigantes e corrompendo a criação e a natureza a tal ponto que o dilúvio teve que ser enviado, conforme se diz em Gênesis, no capítulo 6, Noé era puro em relação àquela geração. E preste atenção no que eu vou lhe dizer aqui. Ninguém é muito mais puro do que a média geracional na qual vive. Vou repetir, ninguém é muito mais puro do que a sua própria geração. Os santos de cada geração são separados da sua geração pela diferenciação de escolhas, significados e vida, mas não pela absolutização dos significados de bondade, de verdade e de pureza de coração, de emoção e de sentimentos, porque todos nós não somos. Como Paulo diz, falando de si mesmo, falando na primeira pessoa, eu, Romanos 7, eu sou pecador, eu sou habitado por algo torto dentro de mim, eu, Paulo. Leia lá Romanos 7, não tem nenhum sequer. Como o próprio Paulo, citando o Salmo, em Romanos 3, diz, conforme o Salmo, pois não há nenhum justo, não há nenhum sequer. No entanto, o Salmo 24, no verso 4, nos diz algo que, deixa eu ver aqui, antes de começar eu até dei uma separadinha, só para dar uma lida, para facilitar. Às vezes eu cito tudo de memória e muito rápido e as pessoas não são tão rápidas e não pegam tudo. Salmo 24, no verso 4, antes pergunta no verso 3, quem subirá ao Senhor? Quem há de permanecer na presença dele? Aí vem a resposta no verso 4, o que é limpo de mãos, de ações, o que não fica praticando ações do mal, da impureza, da perversidade, da violência, do engano, da furtividade, o que é limpo de mãos, o que é limpo de atos. Por mais que a sua mente possa ser tentada, você não dá lugar ao pensamento para que ele se transforme em ação. Você não deixa a emoção se transformar em comportamento. Você não deixa um sentimento se transformar num desenvolvimento prático, que se materialize nos seus atos ou nos encadeamentos das suas realidades praticáveis. Na subjetividade,
Jesus disse que qualquer um que no seu coração olhe, por exemplo, para uma mulher com desejo impuro de lascívia, de cobiça, eu queria te pegar, sua gostosa, mulher do amigo, a mulher do irmão, ou a vizinha, ou qualquer uma, eu queria te devorar. Mesmo que não vá lá, mesmo que não tenha coragem, mesmo que seja tímido, mas no coração, Jesus disse, já adulterou com ela. Aqui em Mateus, no capítulo 5, a gente vai chegar lá daqui a uns dias. No coração já, na subjetividade já. Então, na subjetividade, ninguém. A gente pode, no máximo, aprender a manter os atos limpos. Aquele que é limpo de mãos e puro de coração. Quem é o puro de coração? Se no coração eu estou sujeito aos enganos da minha subjetividade, dos meus desejos. É aquele que, sendo visitado pela impureza de pensamento, de emoção, de sentimento, de desejo, de cobiça, de vontade entorpecida, em constatando, porque às vezes demora 1 segundo, 2 segundos, 10 segundos, 15 segundos, 1 minuto, 2 minutos, depende do treino mental do indivíduo. Quando você é bem treinado mentalmente, quando você já está acostumado no caminho da pureza de vida, isso às vezes não demora nem 1 segundo, nem 2, nem 3, a subjetividade impura na gente. Mas quando você não tem esse treino, quando você não se exercitou na prática do Evangelho, que não é doutrinária, é prática de vida, de pensamento, de emoção, de sentimento, de escolha, de valores, de significados, todo dia repetidos, praticados, feitos e refeitos, você não tem ainda essa instantaneidade de percepção. Às vezes o cara vai se dar conta de que está nessa lambança interior, de que está nessa suruba interior, de que está nesse trisal interior, ou de que está nesse adultério de cobiça, a mais deslavada no interior, tempo depois, porque na hora ele não está nem se apercebendo, porque ele não foi educado nessa percepção. Então muitos vão dizendo, não estou fazendo nada, então deixa eu homenageá-la, deixa eu me masturbar por ela todo dia ou por ele, ou deixa eu cobiçar mesmo, eu queria ter tudo que ele tem, tudo que ela tem, eu queria mesmo ter até os filhos dela, os filhos dele, eu queria. Ou qualquer outra coisa, que habitando a subjetividade, Jesus chame de impureza, como ele chama em Marcos no capítulo 7. Leia aí Marcos no capítulo 7, quando ele diz que é do coração, do interior da gente que procedem os maus desígnios. Então, o que é limpo de mãos, de ações, e puro de coração, que não deixa que a impureza faça ninho, gere habitação, morada, não dá aconchego à maldade dentro de si. Esse é limpo de coração. Como eu disse, ninguém é absoluto nisso, mas na relatividade humana a gente pode aprender a ser limpo de pensamento e de coração. É por isso que Jesus manda ser. É por isso que Paulo insiste em que sejamos. Leia lá em Filipenses, em Colossenses. Filipenses é uma carta de como pensar bem, como aprender a educar o pensamento, como desenvolver pensamentos mais elevados, sentimentos melhores e maiores. Por isso é chamada de a carta da alegria, ou do contentamento ultra circunstancial. Em Colossenses também. Pensai nas coisas lá do alto e não nas que são terrenas. Ou como diz o irmão de Jesus, Tiago, buscai a sabedoria lá do alto
onde Cristo vive. Essa sabedoria que é pura, que é indulgente, que é pacificada e pacificadora, que é cheia de graça e de misericórdia, que é compassiva, que é bondosa. Essa é a sabedoria a ser buscada por nós e não a sabedoria que é aqui da terra, que é demoníaca, animal, predatória, competitiva, que vai alejando as emoções, os sentimentos, as percepções, a cognitividade espiritual de cada um de nós. Então, bem-aventurados os que não entregam o coração à pocilga, os que não entregam a subjetividade à lixeira, os que não vivem do engano de dizer: daqui para fora eu tenho uma vida irrepreensível, porque ninguém nunca me viu pegar a mulher do próximo, o marido do próximo, a namorada do próximo, o dinheiro do próximo. Ninguém me viu fazer nada material, nada concreto, malignamente falando, porque eu sou um ente moral. Mas santidade não tem nada a ver com comportamento moral. Preste atenção. Santidade, segundo o Evangelho, não tem nada a ver com comportamento moral. Tem textos meus aí no caiofabio.net, é só ir na lupinha, escrever a palavra moral e a palavra ética. Você vai dar de cara logo num texto que diz que a moral não é o princípio do Evangelho. A moral vem da palavra da maioria. Moral tem a ver com a maioria, com a média de uma dada sociedade. Por isso é que a moral vai mudando, de geração em geração. O que já foi pecado no passado, hoje já não é. E o que no passado não era pecado, agora se tornou um absurdo, porque é moral só. O Evangelho tem a ver com ética. Ética vem da palavra ethos. Ethos tem a ver com aquilo que me cobre, que me dá a garantia de segurança interior, que é como o telhado do meu ser que me protege, é a ética. Jesus ensina a ética do reino de Deus. O reino de Deus não tem moral. O reino de Deus tem uma ética. E a ética tem a ver com pureza, a ética tem a ver com essas bem-aventuranças, com humildade de espírito, com ensinabilidade, com solidariedade. A ética do reino de Deus tem a ver com autocontrole, tem a ver com a busca de uma justiça superior que transcende o que as constituições decidem, o que os juízes das Cortes Supremas decidem hoje e revogam amanhã. Chega um dia e o cara diz, dias em que o cara, Toffoli, diz: isso aqui eu sou contra. Aí, alguns anos depois, ele diz: não, eu passei a ser a favor, como hoje. Não tem problema, porque ele não é a verdade nem a justiça. E pobre daquele que achar que ele o seja. E também o que ele está dizendo ali recai sobre leis e morais, mas não sobre ética, porque às vezes a própria decisão do juiz está dentro da moral circunstancial e dentro da lei que se possa amparar, mas não é ética. Porque, como eu já disse, tem muita lei injusta e perversa. Portanto, o que faz um ser limpo de coração é a observância da ética do Evangelho segundo Jesus. Essa ética tem a ver com não julgar para não ser julgado, ou seja, já é um coração limpo de juízo, de perdão, é a ética do perdão, porque você não anda carregando ódio, raiva, vingança, negatividade no coração. É a ética do domínio próprio, que não joga pérolas aos porcos, que sabe a hora de falar, a hora de calar, a hora de se retirar, de ir embora, de não dizer nada, de levantar e silenciar. Ou a hora de perder tudo, mas não deixar de dizer o que é verdadeiro. A ética de Jesus é o Evangelho.
É o modo como ele trata as pessoas, todas elas. A ética de Jesus é que o faz dizer aos publicanos, dizer dos publicanos e das meretrizes aos fariseus e aos religiosos: em verdade eu vos digo que muitas meretrizes e pecadores vos precedem no reino dos céus. Embora vocês, religiosos, sejam, do ponto de vista moral, impecáveis. Como Jesus disse dos fariseus: fazei o que eles dizem, mas não fazei o que eles fazem. Porque, do ponto de vista da verborragia, eles não dizem vá, mate, adultério, nada disso, mas a vida deles é uma negação. A verdade do coração deles é toda mentira em relação ao que eles propõem para o lado de fora. O Evangelho, portanto, não tem a ver com moral, tem a ver com ética, porque quem pratica a ética do Evangelho não viola leis morais, e quando viola preceitos morais, viola porque os preceitos morais são, muitas vezes, anti-humanos, anti-evangelho, anti-graça, anti-justiça e anti-verdade. Por exemplo, Jesus foi acusado de imoral o tempo todo, porque ele comia com determinados grupos que todo mundo achava que ele não deveria comer, ele se congraçava com aqueles que os religiosos achavam que ninguém deveria se congraçar, ele conversava sozinho com uma mulher bonita, gostosa, do lado de um poço ao meio-dia, lá em Siquém, uma samaritana bonitona, a ponto de os próprios discípulos dele acharem aquilo meio esquisito e fazerem um semi-julgamento que só não foi verbalizado, e Jesus não deu a mínima. Do ponto de vista moral dos discípulos, Jesus estava sendo extravagante. Do ponto de vista ético, Jesus estava sendo apenas quem ele deveria ser e praticando apenas aquilo que ele veio para praticar em relação a quem ele deveria acolher, que começa a partir dos marginalizados pela moral, pela moral. Os fariseus eram morais. Jesus ensina ética aos seus discípulos. A disciplina do Evangelho tem a ver com a ética dos valores e significados de Jesus, que não variam com a moral das gerações, dos tempos e das ocasiões. Esses são os limpos de coração. São os que mantêm a casa cheia de Deus, não varrida e ornamentada, mas oca. Como é o que de melhor a religião faz, é te dar morais, mobílias morais, mas não enche a tua vida com a presença de Deus, de Cristo, do mais valente. Não ensina você o caminho, e cujo chão é a verdade, e cujo fruto é a vida. Não. Ao contrário, ensina apenas o caminho dos fariseus, mas não o caminho de Cristo, que eu tenho que seguir, e que só acontece se eu tiver coragem de negar-me a mim mesmo. Porque se eu não negar a mim mesmo, eu vou dar vazão dentro de mim a tudo que é emporcalhamento existencial, de pensamento e emocional. Agora, quando eu vou vivendo e me submetendo à ética do Evangelho, e praticando, e praticando, e praticando todo dia, eu vou aumentando as minhas resistências interiores, eu vou educando os meus processos mentais, eu vou pedagogizando as minhas emoções, eu vou submetendo as minhas opiniões e as minhas aquisições culturais e familiares, submetendo a ética do Evangelho, de modo que, frequentemente, para obedecer o Evangelho, eu tenho que deixar de lado a cultura da minha família, que é tosca, que é ogra, que é burra, que é moralista, que é perversa, que é religiosa, mas não tem nada do amor de Deus, só tem amor pelo mundo, não amor pelas coisas que Deus manda amar. Você quer ser feliz?
Você quer ser feliz? Quer ser feliz? Eu estou aqui para ser feliz e Jesus propôs que os discípulos dele o fossem. Por isso, a primeira coisa que ele diz em sequência para esses discípulos, depois de ser batizado, depois de ser tentado, quando ele começa a ensinar, a primeira coisa que ele fala é sobre o caminho da felicidade. E não é um caminho sobre fartura material, nem sobre poder financeiro, nem sobre acumulação de bens, nem sobre aquisições acadêmico-culturais, nem sobre a fama e a respeitabilidade moral. Não, ao contrário. Ele disse, esses que se julgam assim, são aqueles que se pensam sãos, saudáveis, irretocáveis. São como sepulcros caiados, pintados de branco por fora sem uma mancha. Eu não vim para esses que têm esse auto-julgamento, essa autoavaliação de impecabilidade. Esses aí que se salvem a si mesmos na sua presunção, na sua cegueira, na sua falta de percepção pessoal. Eu vim buscar pecadores, marginais. Eu vim buscar os desprezados. Eu vim dar visibilidade aos invisíveis. Eu vim acolher os inacolhíveis. Eu vim para valorizar aqueles que vocês desprezam. Essa é a prática da ética do reino de Deus. E esse é caminho, é chão, é fundamento de felicidade. Você está me entendendo? Se não andar por aí, se isso não fizer parte do seu ser, se isso não compuser o código das suas ambições existenciais, que precisam ser todos de natureza espiritual, porque você é só um corpo, você é um espírito que tem um corpo, você não é um corpo que é circunstancialmente habitado por um espírito, não. O que vai de você e de você só permanece o que é espiritual, porque o que é físico, é material e é carnal, vai ser tudo transformado em natureza, de volta à terra, ao pó, ao ciclo. Eu, imaterial, intangível, divinamente feito à imagem e semelhança de Deus, é que sou constituído de natureza eterna. E a minha natureza eterna só se enriquece com essa prosperidade, da humildade, da ensinabilidade, da solidariedade, do autocontrole, da vontade de que venha a justiça do reino de Deus, que seja assim na terra como é no céu, conforme a misericórdia, os sentimentos entranhados de afeto e que produzem uma mente limpa, um coração limpo, atos limpos, educados dia a dia, no chão da caminhada da verdade de Jesus e com Jesus. Todo dia de novo, até o fim da vida. Aí você vai crescendo em felicidade. Ontem eu acabei aqui, entrei, e eu não sei o que aconteceu, eu já atribuí isso a uma notícia que eu tive, e que me entristeceu. Eu ouvi aquela notícia e me deu uma tristeza. Olha, ai meu Deus, às vezes a gente pensa que as pessoas aprendem e melhoram, e aí de repente você leva um susto quando você vê que a pessoa não aprendeu, não melhorou, não cresceu, não se desenvolveu, continua na mesma situação. E aí me deu uma tristeza, tanto mais quanto você ame, queira bem
as pessoas envolvidas e você veja esses moonwalkings, esses retrocessos, a tristeza. Eu atribuo eventualmente aquilo. O fato é que eu falei para minha mulher, eu vou ficar quieto um pouco sozinho, subi e me deu um soninho, eu tinha acordado de madrugadinha, tive compromissos desde cedo no dia de ontem. Acabou aqui no Instagram, mas eu continuo aqui com você na nossa plataforma. Então, e quando eu acordei daquele cochilinho, eu estava com o meu coração tão triste, depressivo. E aí eu falei para minha mulher como é que eu estava me sentindo. Ela disse, você identificou alguma causa, alguma coisa e tal? Eu falei, não, eu sei que não é hormonal, deve ter sido algo, algum ruído, algum eco. E só mais tarde foi que eu criei uma associação um pouco mais nítida dentro de mim. E na hora que eu criei a associação, na hora que eu falei, deve ter sido isto que produziu esse sentimento, na hora que eu identifiquei, 15, 20 minutos depois eu virei para o lado, a gente estava na cama vendo uma série, e eu falei a ela, você sabe que aquilo saiu na mesma hora, eu nem expliquei para ela por quê. E eu voltei ao meu estado natural, como eu tinha estado até então, até eu te dizer que ia subir, há 8 horas atrás, e fiquei meditando no fato de que, por mais preparado que você seja, e eu me considero uma pessoa rija, não rígida, rija como uma pedra, aguenta, pela misericórdia de Deus, eu tenho aprendido a levar cacete. Eu não sou uma pessoa que ficou sensível, sou cada dia mais sensível espiritualmente, cada dia menos sensível para as cacetadas dessa vida. Nem perca tempo comigo, porque não dói na maioria das vezes. O que dói em mim é só aquilo que vem de gente que eu quero muito bem. E me desaponto, me dá aquela tristeza como eu acabei de narrar. Mas, do contrário, cara, a casca é muito grossa, vem do tempo dos dinossauros, há 65 milhões de anos, está aí, sendo forjada, e também forjada no fogo, e na tribulação, e na angústia, e na dor, e na decepção, e você só vai melhorando, e crescendo, e se fortalecendo, e se tornando resiliente, e mais perseverante, e mais maduro, e mais capaz de suportar. Esse é o projeto, essa é a proposta. Como Paulo diz em Efésios, no capítulo 6, vestido com todas as armas e as vestimentas espirituais, você aprende a se defender de tudo. Tem armas de defesa e armas de ataque. E se torna impenetrável. E Paulo usa a palavra permanecer inabalável. O objetivo é esse, é crescer a ponto de permanecer inabalável. Agora, isso só acontece se eu ando nesse caminho aqui. Se eu não ando nesse caminho, eu jamais aprenderei essa prosperidade, porque a prosperidade de Jesus é aquela que me faz ter coragem de tomar a cruz e seguir.